Se você é presbiteriano e quer conhecer melhor a história da sua igreja, fica comigo e descubra em poucos minutos como tudo aconteceu. E caso você não seja, não tem problema. Você também pode ficar com a gente e explorar como as ideias reformadoras dessa igreja deram continuidade a um dos movimentos mais importantes da Reforma Protestante. Mas antes, quero pedir para que você se inscreva no nosso canal, deixe o seu gostei nesse vídeo, assim você não perderá nenhum dos nossos conteúdos. A história da Igreja Presbiteriana tem suas raízes profundamente entrelaçadas ao cenário religioso e social da Europa, bem no meio do século XVI. Em uma época em que a Europa estava passando por reformas e melhorias religiosas, a Igreja Católica Romana se viu desafiada por diversos movimentos reformadores, tendo como seu maior obstáculo a Reforma Protestante liderada por Martinho Lutero e pelo teólogo João Calvino. Em meio a esse período, surgiu o movimento presbiteriano, que veio com uma proposta revolucionária e inovadora, propondo uma nova igreja com uma organização doutrinária e práticas cristocêntricas. Inspirados pela ideia de retornar às Escrituras Sagradas como autoridade máxima, e reestruturar as práticas religiosas de acordo com essa base, grupos de crentes começaram a advogar por uma igreja mais democrática e justa, sem estar preso aos dogmas da Igreja Romana. Esses grupos de crentes, influenciados por teólogos como João Calvino e João Knox, surgiram como defensores da ideia de que uma igreja deveria ser governada por anciãos eleitos, seguindo um sistema chamado de governo presbiteriano. João Knox, em particular, desempenhou um papel significativo na divulgação dessas ideias, especialmente na Escócia. Em 1638, a Escócia viu a assinatura do Pacto Nacional, um documento que rejeitava a influência da Igreja Anglicana e buscava afirmar a autonomia da Igreja Escocesa. Pouco depois, na Assembleia de Westminster em Londres, reuniram-se vários teólogos para elaborar os catecismos e a Confissão de Fé de Westminster. Esses documentos se tornaram fundamentais para a doutrina e os princípios presbiterianos. Com o tempo, as ideias presbiterianas atravessaram o Oceano Atlântico com imigrantes europeus que buscavam fugir da perseguição religiosa na Europa, como a paz e liberdade nas colônias americanas. Eles estabeleceram comunidades e igrejas presbiterianas por toda parte, levando consigo os valores de governo representativo e inspirações baseadas na Bíblia. O principal grupo formador da Igreja Presbiteriana nos Estados Unidos foram os escoceses e irlandeses. Durante o século XVIII, pelo menos 300 mil pessoas cruzaram o Atlântico, indo buscar uma nova vida nas colônias centrais dos Estados Unidos. No oeste da Pensilvânia, eles fundaram a cidade de São Petersburgo. Inclusive ela foi por muitos anos considerada a cidade mais presbiteriana dos Estados Unidos. O surgimento do presbiterianismo no Brasil resultou do trabalho missionário do americano Achel Simonton. Nascido em Hanover, Pensilvânia, estudou em Nova Jersey e inicialmente pensou em se tornar um professor ou um advogado. Todavia, devido à influência de um renascimento religioso em 1855, ele entrou no Seminário Teológico de Princeton. Em um sermão pregado pelo professor Charles Rod fez considerar se tornar um missionário, e 3 anos mais tarde, ele se ofereceu para o Conselho de Missões da Igreja Presbiteriana nos Estados Unidos, nomeando o Brasil como seu destino preferido. 2 meses depois de ser ordenado, ele embarcou para o Brasil, onde chegou em 12 de agosto de 1859, com a idade de 26 anos. Em abril de 1860, Simonton realizou seu primeiro culto em português. Em janeiro de 1862, os primeiros convertidos professaram sua fé na Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, que foi então formalmente organizada.
Ele também fundou o primeiro jornal brasileiro protestante em 1864 e supervisionou a criação do primeiro presbitério em 1865. Simonton morreu de febre amarela aos 34 anos, 3 anos depois que sua esposa, Ellen Murdoch, havia falecido. Hoje trouxemos um pouco sobre a bela história da Igreja Presbiteriana. Deixe nos comentários se você conhecia as origens dessa igreja, e comente o que você sabe sobre ela. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, e de deixar o seu like. Até o próximo vídeo.